Em 1937, o Exército Brasileiro divulgou um suposto plano para derrubar o então presidente Getúlio Vargas. O Plano Cohen, como ficou conhecido, seria uma conspiração internacional para instaurar um regime comunista no Brasil. A existência desse plano foi a justificativa para um golpe de Estado que fechou o Congresso e instaurou a ditadura do Estado Novo. Contudo, alguns anos depois, descobriu-se que o Plano Cohen era uma mentira, que tinha como objetivo a perseguição da oposição e tornar Vargas um ditador. O que vamos tentar compreender é por que a fraude do Plano Cohen foi tão bem aceita, qual o papel do medo do comunismo nisso, e como esse medo tem sido utilizado ao longo da história. Primeiramente, vamos compreender o que é o comunismo. O comunismo foi uma ideologia criada no século XIX pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Os comunistas defendem o fim da propriedade privada, a socialização da riqueza. Para alcançar esses objetivos, eles entendem ser necessário uma revolução dos trabalhadores tomando o poder da classe dominante, a burguesia. A primeira vez que os comunistas chegaram ao poder foi em 1917, com a Revolução Russa. A Revolução foi um dos eventos mais importantes do século XX e diversos movimentos revolucionários no mundo todo a tiveram como inspiração. Aqui no Brasil, em 1922, surge o Partido Comunista do Brasil, o PCB, e como diz o nome, irá lutar pelo comunismo no país. O PCB, com o crescimento das ideias comunistas, apoiou o surgimento da Aliança Nacional Libertadora. Em 1935, a aliança tenta fazer uma revolução comunista no Brasil, mas acaba sendo derrotada e suas principais lideranças são presas, destacando-se Luiz Carlos Prestes, o secretário-geral do PCB, que ficou preso por 10 anos, e sua esposa, a alemã Olga Benário, que é presa, deportada para um campo de concentração nazista, onde acaba sendo morta. Com o fortalecimento do comunismo no mundo, surge também uma onda contra-revolucionária. Países capitalistas passam a investir pesadamente em propaganda anticomunista, para aumentar o medo da população sobre os supostos planos dos comunistas em destruir a família, as nações e dominar o mundo. Ao mesmo tempo, cresce o controle sobre os sindicatos, partidos políticos comunistas e de esquerda em geral para evitar novas revoluções. A partir daí, se fortalecem projetos autoritários. É nesse contexto que acontece o Plano Cohen. Em 1937, Getúlio Vargas já estava há 7 anos no poder, depois de assumir a presidência na Revolução de 30. Seu mandato acabava em 1938, quando uma nova eleição estava marcada. Contudo, havia um forte clima de incerteza sobre o futuro eleitoral. A Lei de Segurança Nacional, de 1935, aumentou a repressão sobre a oposição e os sindicatos, que poderiam ser enquadrados como criminosos e ameaças à nação. A derrota do Levante Comunista no mesmo ano reforçou o discurso anticomunista do governo e a suposta ameaça de um golpe de Estado. Nesse contexto, o setor de inteligência do Exército, responsável pela espionagem e investigação, criou um documento falso, que tinha como objetivo simular uma conspiração comunista para tomar o poder. O plano foi elaborado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho e divulgado em 30 de setembro pelo general Góes Monteiro em cadeia nacional de rádio, principal veículo de comunicação da época. O plano foi tratado como verdadeiro na época, tendo causado grande histeria. No dia seguinte, o Congresso decretou o estado de guerra para resistir ao suposto golpe. Ao longo do mês de outubro, foi instaurado um clima de pânico no país, com perseguições generalizadas. Se aproveitando desse contexto, em 10 de novembro, Vargas decretou uma nova Constituição, fechando o Congresso, instituindo a censura e proibindo partidos políticos. Era a ditadura do Estado Novo, que só terminaria em 1945. Em 1945, o Estado Novo estava em crise, em função do desgaste dos 15 anos de governo de Vargas. Nesse contexto, o general Góes Monteiro veio a público revelar que o Plano Cohen havia sido uma farsa. Tentando se dissociar do governo em crise, Monteiro negou que tenha participado da formulação do plano, colocando a responsabilidade em Mourão. Mourão, por sua vez, disse que a responsabilidade era de seus superiores, incluindo aí Monteiro, num verdadeiro jogo de batata quente. A revelação da farsa ampliou a pressão na imprensa e na sociedade pela saída de Vargas, que renunciou ao final do ano, quando novas eleições foram convocadas. O medo de uma conspiração comunista como justificativa para projetos autoritários é um discurso que se renova na história do Brasil. Antes do golpe de 1964, diversos jornais e órgãos de imprensa denunciavam que o então presidente João Goulart era uma ameaça à democracia, porque supostamente permitiria a infiltração comunista no Brasil. A oposição, liderada pela União Democrática Nacional, a UDN, com apoio de empresários, dizia que o país poderia se tornar socialista, assim como aconteceu com Cuba na Revolução de 1959.
Este mesmo discurso foi utilizado contra o governo Dilma Rousseff, em 2015 e 2016. Nas manifestações contra o governo, era possível ver cartazes anticomunistas e grupos a favor do fechamento do Congresso e da volta da ditadura, assim como na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe de 1964. Como podemos ver, a partir do Plano Cohen e de outros exemplos históricos, o anticomunismo vai além de uma simples oposição ao comunismo. O anticomunismo é uma ideologia conservadora, que serve a interesses de projetos autoritários. O discurso contrário ao projeto revolucionário do comunismo serve como justificativa para reprimir qualquer reivindicação democrática. O sentimento de pânico incitado pelos anticomunistas favorece a grupos poderosos interessados nessa repressão.